A aula pública de hoje discute a saída do Reino Unido da União Europeia. Neste programa, gravado na UFABC, no campus de São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Jorge Romano. Doutor em Sociologia pela USP, Jorge Romano é professor de Relações Internacionais da UFABC. Depois de 44 anos de União Europeia, o Reino Unido avança para sair do bloco. A proposta conhecida como Brexit envolve um novo plano de organização econômica e social. Temas como a segurança nacional, imigração e mercado foram decisivos para os britânicos votarem contra a permanência na União Europeia. Além da ruptura, o Brexit também chama a atenção da comunidade internacional pela participação de grupos de extrema-direita. Mas, afinal, quais são os impactos do Brexit para a comunidade europeia? O que a saída do Reino Unido representa para a União Europeia? A Inglaterra, na verdade, nunca entrou, de fato, na União Europeia. Isso é bastante radical dizer isso, mas se a gente pega na história, a Inglaterra sempre se considerou diferente que os países do continente. Tão diferente que ele não participou da construção da Comissão Europeia, que é precursora da União Europeia. Quando nos anos 50, os países europeus começaram a discutir a possibilidade de se integrar, a Inglaterra achava ótimo. Eles devem se integrar, mas eu não. Porque na década de 50, a Inglaterra ainda achava que era um império. E, de fato, vocês lembram da foto depois da Segunda Guerra Mundial? Stalin, Roosevelt e Churchill. Então, a Inglaterra achava que ele fazia parte, que tinha um trio no mundo dominando. Ele não estava entendendo que já era, que ele estava numa decadência e ia se tornar um país, não exatamente irrelevante, mas com muito menos poder. Então, ele apoiava a integração europeia, mas não participava. Década de 50, cria-se a Comissão Europeia. Depois, na década de 60, a Inglaterra caiu a ficha. Ficando de fora, eu não tenho mais império. Os países, as colônias, estavam conseguindo sua independência. Então, a Inglaterra aí voltou, fez uma reflexão e disse, opa, não, eu quero participar sim. Só que a essa altura, na França, tem um presidente que chamava de Gaulle, que falou, não, agora não dá mais. A gente já fez todas as regras, você quer entrar para negociar? Não, a gente já negociou, é isso. Você não aceita isso, então você não entra. Então, de Gaulle vetou 2 vezes a entrada da Inglaterra, do Reino Unido. E só em 73, ou seja, 16 anos depois, já estava tudo pronto. Aí o Reino Unido entra, fragilizado, no meio de uma crise econômica que atingiu muito forte a Inglaterra, crise relacionada ao choque do petróleo. A Inglaterra entra muito fragilizado, na esperança que podia, através do ingresso na Comissão Europeia, revitalizar a sua indústria. Doce ilusão, porque a essa altura a Alemanha era muito mais produtiva, então ele perdeu tanto na questão agrícola, porque as políticas agrícolas da Comissão Europeia não eram favoráveis à Inglaterra, e na indústria também. Então, nunca houve entusiasmo com relação à integração europeia na Inglaterra, nem da direita, nem da esquerda, nem dos trabalhadores e nem da burguesia nacional. Os únicos que vão ficar entusiasmados, evidentemente, o setor financeiro, os setores multinacionais, que querem sempre a abertura das fronteiras. Mas a principal diferença entre o pensamento inglês e o continente é que no continente se quis batalhar por uma integração política e econômica. A Inglaterra sempre defendeu um comércio livre, mas sem integração política e econômica. Porque é inimaginável, para a grande maioria dos ingleses, que alguém possa tomar uma decisão que se sobrepõe ao parlamento inglês. O parlamento inglês tem 1000 anos. Como pode ser isso? Eles que inventaram a democracia. A soberania na Inglaterra é vista como soberania parlamentar.
Não pode ter ninguém que possa tomar uma decisão que diz respeito à Inglaterra e aos ingleses, que vai em cima do parlamento. Então, quando a Inglaterra entra, quando o Reino Unido entra, ele vai participando, sempre tentando frear, sempre freando. Nós não queremos a Europa social, nós não queremos o euro, nós não queremos o acordo de Schengen sobre imigração. Sempre freando, sempre freando. E quando a maioria decide, nós queremos o euro, nós queremos o acordo de Schengen, nós queremos avançar com a integração, a Inglaterra inventa uma forma de ficar com um pé dentro, um pé fora, chamada opt-outs. Eu vou optar para ficar de fora. Eu estou dentro da União Europeia, mas eu estou fora do euro. Estou dentro da União Europeia, mas estou fora do Schengen. Estou dentro da União Europeia, mas estou fora dos acordos sociais. Então, essa característica faz com que sempre, inclusive a imprensa, sempre muito negativa sobre a Europa. Coisa dos franceses, alemães que estão lá tentando criar uma unificação. Então, resumindo, a esquerda na Inglaterra diz: eu sou contra a Europa, porque a Europa é imposição do capitalismo e dos interesses dos setores da burguesia alemã, etc. A direita diz: eu sou contra a Europa, porque a Europa é um socialismo, o Estado de Bruxelas que limita a livre iniciativa. Então, cada um tem sua história, sua narrativa para se opor à Europa. Bom, dito tudo isso, o Brexit não era inevitável, pelo contrário. O Cameron, que era o primeiro-ministro, ele queria avançar com as negociações. Quais negociações? As negociações dizem respeito a como resolver os desdobramentos da crise global de 2009. A crise global de 2009 criou problemas econômicos muito sérios para a Europa. Para salvar o setor financeiro, os governos tiveram que entrar pesado com o dinheiro público e gerando um déficit. E depois, para sanar esse déficit, o povo tinha que pagar, os trabalhadores tinham que pagar. Isso gerou várias tensões políticas em todos os países europeus. Bom, então, Camerun e a Europa estavam negociando formas de se defender de novas crises, e, portanto, a tendência era mais integração. Então, o Camerun quis o quê? Ele faz o seguinte: eu vou fazer um referendo, na realidade, para enganar, porque eu vou fingir que eu fiz uma baita de uma renegociação, na qual eu coloquei na mesa em Bruxelas os interesses da Inglaterra, e que, na verdade, não tinha muito o que negociar. A Inglaterra não tem essa posição de negociação tão forte. Mas a ideia era convencer a oposição interna ao Partido Conservador. Ou seja, enquadrar o partido. Ele ia ganhar o referendo e ter, então, esse apoio político para poder continuar nas conversas sobre mais integração na europeia. Entrou no referendo e perdeu. A pergunta é: por que ele perdeu? Aí ele anunciou o referendo em 2013. E o que ele não podia saber, que teve vários acontecimentos em 2014, 2015, que mudaram radicalmente o contexto. Em 2016, é o referendo. O que acontece em 2015? Os desdobramentos das guerras na Síria, bombardeio, desestabilização total da Líbia, ou seja, você tem mais de 1 milhão de refugiados entrando na União Europeia. Então, todo o discurso político, as pessoas não falam de outra coisa. É a maior migração que a Europa viu em tão curto tempo desde a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma coisa. Particularmente na Inglaterra, você tem também muita migração da Europa do Leste, da Polônia, etc. Então, a questão da migração, que sempre estava um pouco presente, mas agora virou dominante. E a questão era quem vai controlar as fronteiras? A União Europeia, Bruxelas,
esses acordos, nós somos obrigados a receber refugiados, e não é o parlamento inglês que decide isso. Como assim? Bruxelas vai dizer quantos sírios a gente tem que acolher? Então, isso gerou um clima muito negativo. A segunda questão era os desdobramentos da política econômica do governo Camerun. A crise, os desdobramentos da crise de 2009 na Inglaterra geraram não só desemprego, mas mais desigualdade que já tinha. Então, vários setores sociais, sobretudo a base do Partido Trabalhista, ficaram sem nenhuma perspectiva. E eles queriam votar contra essa política da austeridade do Camerun. Não era exatamente a União Europeia que estava em discussão para eles. A questão era, meu voto é contra tudo isso, contra a austeridade. De outro lado, os trabalhistas, eles não queriam entrar em campo defendendo com entusiasmo a União Europeia. Nunca fizeram. Porque dessa vez eles perceberam, nossa base não gosta disso. Eu vou correr o risco de me distanciar da minha base ao defender a União Europeia. E o Camerun teve essa oposição dentro do partido dele, e assim ele perdeu. Bom, o que significa sair do Brexit? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque primeiro passo, você tem que mandar uma carta para Bruxelas e dizer, eu vou sair da União Europeia. Isso está previsto. Eles demoraram, entre junho, só mandaram a carta em março. Porque ninguém tinha clareza como é que vai funcionar isso. O que significa sair? Porque está tão integrado, tem tanta legislação, e tem 3,6 milhões de europeus com outros passaportes trabalhando, morando na União Europeia, na Inglaterra. De repente, eles se tornam sem direitos. A Inglaterra acha que ele pode, com uma certa facilidade, fazer um acordo. Mas os outros países dizem, não, espera aí, pensando bem, é muito bom você estar fora, porque você só ficou lá pisando no freio o tempo todo. Agora, nós queremos avançar na integração. Agora o professor Jorge Romano responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Em pouco menos de um ano, a gente teve 2 grandes eventos políticos aqui na Europa. Um, o Brexit, o outro, o referendo da Catalunha. Claro que enquanto o primeiro envolve justamente a saída da União Europeia, o segundo é bem diferente e fala da independência de um país com a permanência no bloco. Eu gostaria de saber do senhor em que medida esses 2 eventos se aproximam, em que medida eles se distanciam e como que eles podem afetar o futuro do projeto de União Europeia. Primeira resposta, uma coisa tem nada a ver com outra. Pelo contrário, a Catalunha quer euro e quer ficar na União Europeia. É a União Europeia que diz, se você ficar um país independente, não pense que você entra automaticamente na União Europeia. Vai demorar, entendeu? Então, isso é um dos grandes obstáculos. A Catalunha poderia ser comparada com a Escócia. É outra coisa. A Escócia também. Tem um movimento de independência, mas que quer ficar na União Europeia. Esses movimentos de independência são absolutamente pró-europeus. Eles pensam que a Europa pode ser uma confederação de territórios independentes, alguma coisa assim. Tá? Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é um pouco mais profundo no sentido que os dois podem ser vistos como expressões do mundo em transformação e do impacto da crise de 2008 e 2009. Porque os catalães têm esse movimento de independência há muito tempo. Por que agora virou tão uma questão? Por que agora eles radicalizaram? É a região mais rica. A região mais rica, onde uma parte da classe média estava cansado da ideia da cabeça deles de pagar impostos para as regiões mais pobres da Espanha. É claro que temos muita simpatia, porque é uma luta antiga. E temos a história da República durante a Guerra Civil. Mas a triste verdade é que quem está liderando esse processo hoje na Catalunha é a direita.
apesar que tem apoios dos setores de esquerda, etc. Mas tem a ver com a crise de 2008 e 2009. Né? E a terceira coisa que eu ia dizer, que pode ser que é similar, né? É que em ambos os casos são movimentos que têm um grau de irracionalidade razoável. Porque em ambos os casos é uma bandeira sem nenhum projeto concreto. O Brexit não tinha absolutamente nenhuma ideia, as pessoas não tinham nenhuma ideia como que vai ficar isso. Né? Qual a proposta? Tanto que eles demoraram quase um ano para mandar a carta. Ele não tem ideia como resolver todas as questões.